você tem alguma dúvida ainda sobre o IPTU, o valor que você recebeu em casa ou pesquisou lá na internet, não está concordando ontem? Venceu a parcela única ou a primeira para quem decidiu aí dividir esse pagamento do imposto. Mas para esclarecer e te ajudar nessas dúvidas, nós convidamos aqui o advogado tributarista André Abrão, que está aqui conosco. Olá, uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite. Já explicando aos nossos telespectadores, André, na verdade, amanhã sai uma decisão da Justiça sobre quais pedidos? Isso. Existe um pedido do Partido dos Trabalhadores sobre a inconstitucionalidade dessas alterações do Código Tributário Municipal. E amanhã o Tribunal de Justiça começa a análise do caso no órgão colegiado e tem ali um parecer do Ministério Público solicitando ali que fosse derrubado apenas o limitador de 45% mais inflação, que caia esse limitador e fique somente a inflação de 10%, trazendo o valor do ano passado mais 10% como reajuste para aplicar ainda esse ano. Bom, Goiânia fez o seguinte, a prefeitura ela deu isenção para muitas pessoas, ela deu desconto, ela aumentou ali em um teto mais ou menos de 10% e para outras pessoas de 45% ou um aumento até maior. Se essa decisão for acatada pela Justiça, o que muda na regra desse jogo? Bom, se for acatada essa decisão, o limitador passa a ser de 10%. Então, vai padronizar para todo mundo o valor do ano passado com um reajuste de 10%. Caso contrário, hoje está acontecendo que as pessoas estão sendo cobradas, às vezes, até além dos 55%. Elas são cobradas em valores exorbitantes e existe um teto. Mas já vimos casos em que, inclusive, esse teto de 55% na prática não está sendo respeitado. Pois é, André, mas caso amanhã a Justiça decide por esse limitador de 10%, quem pagou o imposto que venceu a parcela única ontem e pagou a mais, ele pode ser ressarcido e ressarcido de que forma? Sim, ele pode buscar administrativamente o ressarcimento para receber isso em espécie corrigido ou compensar com os impostos que virão nos próximos anos. Então, ele tem essas duas opções. Ou seja, conseguir um desconto no IPTU do ano que vem, caso a Justiça decida, hein, gente? Perfeitamente. E lembrando que o julgamento começa amanhã, não quer dizer que ele vá terminar amanhã. Pode haver pedido de vistas ou haver algumas discussões ali que posterguem o término desse julgamento. Pode ser muito longo? Quanto tempo, em média? Qual a previsão? Não existe uma previsão expressa sobre isso. E para quem pagou menos? A prefeitura pode cobrar depois uma fatura maior? Não, aí para quem pagou menos, na realidade, ele terá esse valor pago como concluído. Não é que pagou menos, ele pagou dentro da realidade aplicada. Verdade, exatamente, dentro da realidade aplicada naquele momento. Então, isso só se aplicaria a quem pleitear essa diferença maior. Agora, aquele contribuinte que não está satisfeito com o valor que recebeu, recorreu pedindo revisão na própria prefeitura, ele terá um prazo para fazer isso, e o prefeito Rogério Cruz já adiantou aqui para a gente, no Jornal do Meio-Dia, até o dia 31 de dezembro. Mas chegando lá, a prefeitura entendendo que o valor era realmente aquele, ele terá que arcar com juros e multas? O processo administrativo, ele suspende os efeitos aí da cobrança. Então, ele vai ter essa discussão até o final do ano e sim, se ele perder essa discussão administrativamente, ele vai ter que pagar o IPTU com juros e multa. Olha, tem uma pergunta aqui, eu acho que até desesperadora por parte do telespectador, que deve estar em muita dificuldade. Ele diz o seguinte: quem não paga IPTU pode ficar sem o imóvel? E quanto tempo a pessoa pode ficar com o IPTU atrasado sem ter algum, acho, prejuízo jurídico, né? Bom, nós não temos uma previsão de tempo precisa, uma vez que o IPTU ele vai vencer, vai ser constituído em dívida ativa, como se fosse uma negativação da administração pública e uma execução fiscal que tem todo um trâmite. Então, acontecer que ao longo disso daí haja uma execução para buscar a satisfação desse crédito. Qual é a recomendação que o senhor repassa aí aos nossos telespectadores? Que pague, não espere qualquer decisão da Justiça?
Bom, a gente, como venceu ontem o prazo de pagamento com desconto, a nossa recomendação é que procure um profissional habilitado para fazer essa verificação se há algum ponto a ser recorrido, né? Seja aí no valor venal do imóvel, seja em relação às alíquotas, seja em relação também a esse teto, porque, como já dito, eu já vi casos esse ano que o teto, ele, por mais que esteja previsto, ele não limitou o caso concreto. Então, procure ver se o seu caso se adequa a algum caso de recurso e faça o recurso administrativo para garantir, assim, o seu direito. Ok, nós conversamos com o advogado tributarista que nos ajudou aí, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores, André Abrão. Uma boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, obrigado, Luciana, obrigado, Lucílio. Obrigado.